Toca no seu coração, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. A palavra nos garante que o Senhor traz luz aos nossos olhos. A palavra do Senhor diz que o Senhor ilumina os nossos corações para nós entendermos a palavra, as imprescindíveis coisas e mistérios que a palavra causa em nossas vidas, sendo ela viva e eficaz. Então essa noite ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos ver, entender a medida, a largura, a profundidade daquilo que o Senhor quer nos revelar esta noite. O nosso intuito aqui não é sairmos da mesma forma que nós entramos. Do contrário, nós queremos sair mais cheios, mais completos. Senhor, com uma visão mais clara do que Tu queres fazer em nós e através de nós. Essa é a nossa oração como Tua igreja. Ajuda-nos nesta hora, em nome de Jesus. Pode dizer um amém. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, em Lucas capítulo 5, é um texto muito conhecido do cristão, e é claro que desse texto nós podemos extrair inúmeras lições, aprendizados, mas eu também sei, e tenho plena certeza que lida hoje, ela tem uma novidade para o seu coração. Ela é viva e eficaz. Por isso eu quero que você leia comigo Lucas 5. Vamos no verso 1, vamos fazer uma leitura boa. Quem não leu a Bíblia essa semana, não diga nada. Glória a Deus. Mas você vai ler. Ainda bem que você é vulnerável. Glória a Deus. Inclusive a palavra hoje é sobre isso. Tem uma pitadinha sobre isso. Você é crente mesmo. Lucas capítulo 5, vamos ler aí do verso 1 até o 11. Fica atento. Uma passagem que você bem conhece, mas ela vai ministrar muito aos nossos corações. Diz o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago. Meu irmão, se você acredita ou não, eu ia dizer do lago do Guaporé. Eu não sei onde ele está. Não sei porque o Paulinho, não sei o que está acontecendo. Ei, diga para o irmão, Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe para que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e no barco ensinava o povo. Diga comigo, e no barco ensinava o povo. Dá só um pause aí. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Por vezes nós olhamos lá nos episódios em que Jesus é relatado pelas suas testemunhas oculares, os evangelistas, em um homem que vivia fazendo milagre, e curava o leproso, e curava o cego, e curava o aleijado, e curava, assim de fato havia, aliás, em Jesus habita, a palavra diz, a plenitude dos 5 ministérios. Então Jesus era versátil em tudo. Mas pouco nós vimos, ou pelo menos notamos, que enquanto Jesus não estava curando, fazendo grandes milagres, ele estava ensinando. O ensino, através da graça apostólica e profética, da qual o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que são as bases da igreja. O ensino sobre a realidade e verdade apostólica, o ensino sobre a realidade e verdade bíblica, profética, são sistematicamente importantes para a nutrição e vida de uma igreja saudável. Talvez alguns não enxergam como uma boa estratégia para trazer ou atrair multidões, mas é uma boa estratégia para consolidar e firmar uma igreja sólida e ensinada na palavra. É porque com Deus o negócio não é muito quantitativo, não é qualitativo. É sobre a qualidade do evangelho que está em nós. É sobre a certeza
do Senhor e Salvador, da palavra, da qual os ventos de doutrina vêm e nos balançam, mas nós permanecemos firmes. Mas isso vem como? Através do ensino. Amém? Então Jesus, à beira ali, ensinava o povo. Feche parênteses, continue comigo. Tendo então acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre. Diga comigo: mestre. Outro detalhe é que alguns pensam que esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Então, o termo etimológico que na sua raiz vai apontar uma certa intimidade. Já era alguém que Pedro conhecia e reconhecia como um diferencial, um mestre, um rabino. Daquele, rapaz, naquela época, os alunos se sentavam para aprender. Lembra a expressão de que Paulo foi aquele que estava aos pés de Gamaliel para aprender? Essa expressão denota que aquele era o aluno prodígio de Gamaliel. Então Pedro não ainda era este, mas já tinha uma relação, já percebera, já ouvira, já vira Jesus algumas vezes fazendo o que fazia. Então ele vai denotar: mestre, esforçamos-nos a noite toda, inteira, e nós não pegamos nada. Mas por que tu disseram? Porque estás tu dizendo? O que foi, bom? Você ri, você me desconcentra, amor. Coisa linda dessa, né? A mulher está rindo para mim aqui, gente, coisa mais linda. Deixa eu voltar. Volta aqui comigo, irmão. Ei! Mestre, então, olha, nós nos esforçamos a noite toda, pescamos a noite toda. Isso aqui denota uma exaustão. Você, Senhor, nós lançamos a noite inteirinha. A noite? Qual foi o período da pesca? Você ouviu, Marcelo? Qual foi o período da pesca? À noite. A Bíblia está ensinando o melhor período que para pescar, irmão, é de noite. É que de vez em quando eu vejo uns pescadores, rapaz, que pesca, que está postando, mas não pesca fora de peixe, né, Paulinho? Não sei o que é, não. Não traz o peixe para fazer um caldo na célula, né, Marinês? Pesca os homens aí, Marinês. Estão indo pescar, você não vê nenhum mandarim do homem. Então, Pedro vai dizer: olha, Jesus. E meu irmão, perceba que o Pedro pescador tinha mais as manhas da pesca do que o Jesus carpinteiro, ou do que o Jesus rabino. Isso precisa ensinar alguma coisa para você, apesar que não é isso que eu vou levantar hoje. Mas ele disse: Jesus, nós exaustivamente pescamos a noite toda, mas porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor tem a palavra de direção, eu vou fazer. Não é sobre a sua experiência, irmão, você está entendendo comigo essa noite? É sobre quem tem a palavra de direção. Então, Pedro já reconhecendo aquele diferencial que havia na vida do mestre, disse: só porque o Senhor está dizendo, assim nós faremos. Porque és tu quem está falando isso, Jesus. Eu vou lançar as redes. Então, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do barco, aliás, do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu aquilo, ficou prostrado aos pés de Jesus e disse a Jesus: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Não é sobre isso também, mas como a soberania de Jesus, inclusive na sua simplicidade, revela como falhos somos. Porque de fato, quanto mais próximos de Jesus ficamos, mais há uma luz sobre nós que expõe as nossas debilidades
e escuridades das nossas vidas. Mas não é sobre isso ainda que eu quero falar com você essa noite. Mas perceba como esse texto ministra profundamente aos nossos corações. Então, quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se, dizendo: Jesus, eu não sou digno, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros, aqueles que vieram para ajudá-lo, em que os seus barcos também se encheram de peixes e quase foram à deriva. De tantos peixes, estavam todos perplexos com a pesca que haviam feito. Assim também como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Jesus disse então a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia. E depois dessa direção, irmãos, aqui nem foi sobre peixe. Essa história não é sobre peixes. Essa história não é só sobre milagres. É claro que há uma série de vertentes que nós podemos extrair sérias lições para as nossas vidas a respeito, em particular, desse episódio com Pedro. Mas é sobre direção que transforma a sua jornada a partir daquele dia. Então, depois dessa grande colheita de peixes, dessa grande pescaria, eles arrastaram os seus barcos para a praia, a sua ferramenta de trabalho. E perceba, irmão, que naquela época, uma ferramenta dessa, o fomento industrial de peixes naquela região, garantia o sustento das famílias. Não era qualquer bem, era sua ferramenta de trabalho. Na realidade, de Pedro era de onde ele tirava o seu sustento, a sua sociedade com seus sócios que estavam ali pescando. Era a empresa, era o negócio dele. O que ele faz? Eles deixam os barcos na praia. Deixaram tudo. Diga comigo, deixaram tudo. E seguiram Jesus. Você quer dizer um amém? Querido, mas um detalhe que eu quero extrair e expor para você essa noite é sobre as nossas falhas. É sobre aquilo que muitos de nós não têm coragem de entregar ao Senhor. Nós estamos, de fato, a todo tempo dizendo sobre o nosso melhor, sobre o nosso máximo, o nosso potencial, a nossa máxima performance de entregar o nosso tudo ao Senhor, pensando que isso estima ou aponta apenas o que nós temos de melhor, naquilo que a gente é craque, a gente é bom. Mas quantos de nós temos a coragem de olhar sobre a verdade e a realidade de que isso também aponta os nossos fracassos? Você já chegou um dia diante do Senhor Jesus, em sua oração, em sua entrega, em sua devoção, seu devocional para dizer assim: Jesus, pega os meus fracassos, eu estou tentando exaustivamente e eu não estou conseguindo. E olha que é um negócio que eu sou bom, Jesus. E olha que é um negócio que eu desde a minha infância eu estou aprendendo. Pedro não era novato nesse negócio de pescaria, não. Ele tinha história. E é por vezes o que a gente estima, não que eu há tantos anos, que eu há tantos, e há tantos, e há tantos. E os teus fracassos? Você tem coragem de entregar com humildade, assumir, ou você pega os seus fracassos e você acha que fica escondidinho debaixo dos seus braços diante do Senhor, e você só apresenta o que talvez aquilo de bom você conseguiu entregar de resultado. Mas os teus fracassos? Jesus, ele está ali com Pedro, e perceba que não foi a única vez, mas esta é uma das primeiras vezes em que Jesus vai atrás de Pedro. Não foi para tirar aquilo que era bom dele,
mas foi para arrancar dele o que ainda tinha de ruim, para dar a ele e entregar a ele até com mais clareza a direção do que Jesus tinha para a vida dele. Mas Pedro, em uma aula, antes ainda de ser o estimado apóstolo Pedro, que passava nas ruas, indo à casa de oração, e que a sua sombra ia curando os doentes, os leprosos, antes de ser esse estimado Pedro, olha a lição que o Pedro, o pescador, o Simão, dá para nós, ainda que com pouco contato com Jesus, dizendo: Jesus, olha aqui o meu fracasso. Eu que sou pescador, que vivo da pesca, que sei fazer isso, que faço isso há muito tempo, preciso ouvir do Senhor, um carpinteiro de profissão. Como é que faz para eu pescar? De verdade. As Escrituras não apontam nenhum esforço de Pedro para assumir que naquilo que ele era bom. Ele precisava de direção, ele precisava de ajuda, ele precisava de uma reorientação na vida dele. E nós estamos sempre exalando ao contrário de Deus, mas não. Deixa eu perguntar um negócio para você. A pescaria de Pedro estava dando certo? O barco de Pedro, será que tinha alguma coisa errada com o barco de Pedro? Diga comigo, não. Pedro não sabia fazer aquilo? Pedro sabia, irmão. Pedro era pescador de ofício. E a vida dele estava um embolo. Mas deixa eu te perguntar, será que o mar é que era ruim? Será que o problema estava no barco? Será que o problema estava... Não. A palavra do Senhor vai relatar. Eu li a você. E Pedro estava ali, naquelas redondezas, na beira do mar, já chegando. E Jesus estava pregando uma multidão que o comprimia. E Jesus disse: Pedro, me presta o seu barco. Afasta um pouquinho para eu terminar o meu ensino. Vai essa comigo. Ei, faz. Acendeu uma luzinha. Não tinha nada errado com o nome da pesca, Zé. Não tinha nada errado com a experiência de Pedro. Pedro era bom fazer. As redes de Pedro estavam aptas para pegar peixe. Mas o que faltava? Nossa, eu acho que essa é a mensagem mais simples que eu já ministrei na minha vida. O que faltava no barco de Pedro? Conta para Jesus no barco de Pedro, mas o que faltava na vida de Pedro? Direção. Jesus dá a Pedro vitória através de uma direção. Jesus dá a Pedro uma polante pescaria, porque agora Pedro tinha Jesus e uma direção. Ele precisa de falar uma coisa. Quando um homem e uma mulher de Deus recebem direção, todos que estão à sua volta recebem e ouvem, obedecem com humildade, mesmo que seja um carpinteiro de ofício ensinando um pescador de ofício a pescar. Tem que ter humildade. Mas quando você ouve e recebe a direção, você tem a direção, e todos ao seu redor usufruem de um grande milagre, por causa de uma direção que você recebeu e ouviu. Talvez seja até amargo ouvir certas direções, talvez seja até difícil de ouvir e admitir certas direções, mas não é. Entenda que há direções que o Senhor dá para você que não é só sobre você, que é uma direção que se diz e que diz respeito à sua prole, que
que diz respeito aos seus filhos, diz respeito aos filhos dos teus filhos, diz respeito aos filhos dos seus filhos, diz respeito ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, à sua parentela que leva o seu nome, mesmo que essa direção seja meio difícil de ouvir, mas é uma direção que trará milagres sobre a sua vida e sobre as suas gerações. Você acha que nada mudou para Pedro? Pedro cansado, exausto, pescando a noite toda. Ouvir, beleza, não está legal, ele já vinha fazendo algumas coisas que, em outras palavras, Pedro, você não sabe pescar, não. Deixa eu te mostrar como é que faz. Vamos ali. Joga no mais fundo. Não, peraí, Jesus, é conta de história. Joga desse lado, mas Jesus. Pedro humildemente diz: ó Jesus, como o Senhor está falando, nós faremos. Porque o Senhor está dizendo, irmão, quando Jesus entrega uma direção a um homem e uma mulher, e estes a ouvem, todos que estão à sua volta recebem milagres. Só considerando o texto. Estavam pegando tanto peixe que precisaram chamar os outros barcos. Ei, venham e nos ajude. Todos os barcos foram cheios. E todos os que estavam ali, inclusive Pedro, que se prostrou, dizendo: Jesus, eu sou um pecador. Todos os outros ficaram abismados, estatalados com o que havia acontecido, porque todos presenciaram as frustrações da noite inteira. Mas quando o milagre acontece, diga aí para o irmão: quando o milagre acontece, meu irmão, se você ouvir a direção, o milagre acontece. Acabou a frustração, acabou a vergonha, acabou o tempo difícil, por ouvir uma direção. Não esquenta a cabeça, querido, às vezes, porque as pessoas não estão entendendo. Pensa essa galera do outro barco olhando assim: olha o Pedro, cara, não foi o Pedro, passou a noite toda pescando, passou a noite toda pescando, o que o Pedro está fazendo? Ah, o teu perto inteiro, aquele que de vez em quando para ensinar o povo, ele é meio rabino, meio carpinteiro, meio diz que é o Messias, o Filho de Deus, etc e tal, está ensinando ele a pescar. E todo mundo presenciando. Às vezes até com uma hipocrisia no coração: não vai dar certo, não. Pensa pelo amor todo, rapaz. Esse Pedrão está perdendo a linha mesmo, está perdendo as linhas. E aí eles ouvem um grito: ei, ajuda que o barco está afundando de tanto peixe. Ajuda que não está cabendo, irmão. Porque o milagre que Deus está fazendo é tão grande que não está cabendo no barco. Você está entendendo isso? Você está entendendo que uma direção, mas mesmo que muitos não estejam entendendo a direção, irmão, persista, permaneça na direção que o Senhor está te dando. Se ninguém está entendendo a direção que você está recebendo, meu irmão, você vai receber a direção, não tem problema. Talvez vão falar, vão criticar, vão se levantar, vão duvidar, mas também vão usufruir do milagre que você, da obediência que você colocou diante do Senhor sobre a sua direção. O que a pastora falou aqui um dia desse ministrando: viva grandes milagres através. Vocês não estão lutando, vocês não estão perdendo. Através da obediência. Através da obediência. Porque o seu milagre, irmão, não é nem inclusive só sobre você. É sobre algo que o Senhor quer começar a fazer através da sua vida, mas Ele também está fazendo para que os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos, a sua casa, a sua parentela, sejam alcançados por uma bênção, por um milagre sem precedentes sobre a sua casa e sobre a sua vida, quando você entender que precisa ouvir a direção. Está comigo? Diga amém. Deixa eu te dizer algo.
no nosso cotidiano cristão. A exemplo, a todos os domingos nós nos reunimos como igreja. Todas as quintas nós estamos nas células. Às quartas nós temos a nossa academia de discipulado. Então a gente entra numa rotina, digo comigo rotina, uma rotina eclesiástica. E a gente vai ouvindo, vai aprendendo, ou pelo menos acredito que alguma coisa a gente vem aprendendo e entendendo em toda a sua carreira cristã. Agora, Tiago, capítulo 1, verso 22, diz o seguinte: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Bastava Pedro ouvir, saber da direção. Bastava Pedro, Jesus, eu tenho que faça, beleza, mas olha, como a gente pescou a noite toda, não vai dar. Sabe aquela coisa que de vez ou outra a gente fala aqui, queridos, você recebe promessa, você faz atos proféticos, você faz se mexe por inteiro, jejum, oração e etc e tal. Mas aí passou aquele dia de jejum, oração, aquela semana, aqueles 12 dias, aquelas 7 voltas na muralha, que vai cair, etc e tal. Você continua velando pela promessa? Você fica na brecha e você não sai de lá enquanto você não vê a glória de Deus sobre a sua vida? Ou você acha que você cumpriu um rito, uma boa cumba, gospel? Não, eu fiz o xerevelê todo, pastor direitinho, e vive sem busca, sem direção, sem velar pela promessa. Porque talvez o seu coração, o seu olho está no lugar errado, o seu coração, o seu olho está no presente, está no bolo, está na benéfice. Um apóstolo dessa geração, Bill Johnson, diz algo muito fantástico: quando você vai à presença de Deus, não com o olho dele, não com o coração dele, mas naquilo que ele pode te dar, aleluia, você já perdeu com Deus. Porque aquilo que nós cantamos aqui essa noite, o nosso maior tesouro é Ele. Aleluia. Não o que Ele pode de fato fazer sobre as nossas vidas. Porque as promessas são, irmão, superabundantes sobre nós. Mas velar sobre a promessa fala de um coração que não é só o que Ele pode entregar, mas é a própria presença dEle, que é o maior presente. Então esse coração entende o que Tiago está dizendo: ei, não basta vocês somente serem ouvintes, não, sede vós, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra, que não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla a sua própria imagem no espelho, e dali sai. E quando chega na porta, esqueceu de sua própria imagem. Ou seja, o que a palavra está dizendo: qual a eficácia de você saber o que tem que fazer e não fazer? Qual é a eficácia de você entender que o Senhor tem uma direção sobre a sua vida, mas você, a partir desse momento, não começar a ser incomodado no Espírito, dizendo: Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para mim, para a minha vida, que o milagre vai ser tão grande, de fato, que vai alcançar até os que estão ao meu redor. Mas eu quero saber, a partir de hoje, qual é